Olá, criptomaníacos! Que tal aproveitar esse momento parado aí de quarentena para ganhar conhecimento? Nós vamos liberar para vocês hoje, durante esse período aí de quarentena, um curso de como se tornar um trader que vai desde o básico até o avançado. São 28 aulas de forma totalmente gratuita. Esse é um curso que provavelmente custaria aí mais de R$ 500 no mercado e que eu vou liberar para vocês de forma gratuita para que você possa ficar em casa junto da sua família. É importante que você cumpra a quarentena pelo bem de todo mundo. Além disso, vou falar sobre os exageros que estão acontecendo por parte de alguns governos e como isso vai impactar no mercado. Por sinal, já impactou no Bitcoin de ontem para hoje. Tudo isso logo após a vinheta. É muito chato ficar trancado em casa, eu também estou sofrendo com isso, mas é importante que a gente cumpra essa quarentena para evitar a propagação da doença. E de forma a ajudar você a superar esse momento, né? Que tal ganhar conhecimento? É por isso que eu vou liberar de forma totalmente gratuita um conteúdo que é pago da Criptomaníacos, tá? É um curso formado por vários tutoriais que a gente fez aí ao longo dos últimos meses, que vai te ensinar a se tornar um trader. A gente começa lá no basicão, para quem não entende nada de criptomoedas, e vai até o avançado. São 28 aulas, tá? Então vou liberar de forma gratuita durante esse período da quarentena para que você fique em casa com a sua família e ganhe conhecimento ao longo desse período. Então aproveite, porque essa é uma oportunidade raríssima que a gente está dando para vocês. Basta entrar aqui no link que está na descrição, faz lá o preenchimento do formulário e você vai receber a senha para acessar esse pacote, esse curso de 28 tutoriais de forma totalmente gratuita. O site que a gente está utilizando para oferecer isso para vocês é www.criptomaniacos.com.br, tá? É um site novo voltado somente para oferecer esse conteúdo de forma gratuita para vocês. Então façam bom proveito, espero que gostem. O pagamento por isso é simples, basta o seu like para que a gente consiga espalhar esse curso gratuito para mais pessoas. Então dá o seu like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal. Isso aí já ajuda a gente bastante e eu posso oferecer conteúdos como esse para mais e mais pessoas. E claro, pega esse site que está aqui na descrição, o link desse site, e compartilha em tudo que é grupo para que mais pessoas possam assistir a esse curso. Não espalhe o vírus, espalhe o link de um curso gratuito. Essa página que vocês estão vendo aí na tela foi criada justamente para essa campanha. Então aproveite aí esse período de quarentena para estudar sobre criptomoedas e trade. É uma série com 28 aulas que te ensinam do básico ao avançado. Então descendo aqui vocês vão conhecer tudo que a gente vai ensinar nesse curso, tá? E basta você preencher aqui o formulário com seu nome e e-mail, indicando se você é iniciante, intermediário ou avançado no mercado de criptomoedas, que você vai receber esse curso de graça. Aqui embaixo está a nossa logomarca do touro, usando a máscara para evitar a doença, tá? É importante que vocês também usem máscara, usem álcool gel, lavem bem as mãos, tá? Tudo isso é bem importante e a campanha inclui aqui a mudança da nossa logo durante esse período de quarentena. Então nosso touro também vai usar máscara. Após preencherem esse formulário, vocês vão ganhar acesso a essa outra página aqui, que é onde estão presentes as aulas, né? As 28 aulas que a gente vai liberar de forma gratuita para vocês. Então, trade com criptomoedas do básico ao avançado. E aí você tem aqui a abertura do curso comigo, né? E depois você tem aqui 28 aulas, tá? Explicando tudo sobre trade, lá do basicão até o mais avançado, e depois tem o fechamento do curso. Então são 30 vídeos aqui para vocês curtirem ao longo dessas semanas. Aproveitem, tá? Isso não vai ficar aberto há muito tempo, então corram lá e espalhem isso o máximo que puderem. Agora, falando sobre mercado, a gente está vendo algumas atitudes desesperadas por parte dos bancos centrais, principalmente por parte do Fed, que é o Banco Central americano, e o Donald Trump fez uma postagem interessante recentemente. Ele falou: a gente não pode deixar a cura para essa doença se tornar maior do que o problema em si. O que ele está falando com isso? Ele teme que essas restrições que estão sendo impostas às pessoas acabem sendo mais prejudiciais a elas do que a própria doença.
E isso faz sentido, porque se essa restrição for mantida por muito tempo, empresas serão obrigadas a fechar as portas, pessoas vão perder empregos. E aí sim a gente tem um problema mais grave do que a doença, porque sem emprego, como é que essa pessoa vai comprar comida? Como é que ela vai pagar o aluguel? Como é que ela vai se manter saudável? A gente vai ter uma série de problemas muito maiores do que a gente está tendo agora. Portanto, a gente não pode deixar o medo tomar conta. Claro que a doença é um problema, é legal que a gente fique em quarentena durante aí uma semana ou duas, né, para evitar um pico de contágio, mas depois disso, vida que segue. As pessoas têm que voltar a trabalhar, o comércio tem que voltar a trabalhar, as indústrias têm que começar a produzir novamente, senão a gente vai ter um problema ainda maior. O que está acontecendo é que as pessoas começaram a entrar agora num pânico, pressionando os governos para fazerem medidas cada vez mais restritivas. Os governos se sentem obrigados, tanto pelo público quanto pela mídia, para tomar esse tipo de ação, e aí a economia está entrando numa espiral da morte, e a gente não pode deixar isso acontecer. A doença tem sua importância, mas a economia é ainda mais importante, porque é ela que sustenta todo o resto. Por sorte, esse discurso começa a ser entendido também por outras pessoas influentes no mercado. O próprio Fernando Ures fez uma postagem aqui indicando que cura do coronavírus leva à depressão econômica mundial. A cura da depressão econômica leva a estímulos fiscais e monetários. Quanto? Todos os trilhões do planeta. Como chegamos tão rápido a essa realidade? Estou atônito. Todos perderam o raciocínio e a capacidade de analisar trade-offs, ou seja, trocas. A gente está trocando toda a economia mundial por causa de uma doença. Olha o tamanho das coisas, né? As pessoas estão sem limite, realmente entraram agora num processo de pânico. E, infelizmente, isso contagiou, inclusive, o Banco Central americano, que agora anunciou que vai fazer compras sem limite. Vocês lembram na semana passada que o Fed, né, o Banco Central americano, liberou ali 700 bilhões de dólares. E agora tiraram essa barreira, tiraram esse limite. Não tem limite, eles vão comprar ativos conforme for necessário. Isso significa trilhões e trilhões de dólares injetados no mercado. É uma coisa completamente surreal e que vai levar a uma crise econômica muito grave nos próximos anos. O Brasil não poderia ficar de fora, claro, né? E resolveu fazer uma injeção de liquidez de 1,2 trilhão de reais. E isso é histórico, né? Na última crise, em 2008, por exemplo, a injeção foi de 3,5% do PIB. Agora está sendo 16,7% do PIB. Muito, muito maior do que na crise de 2008. Isso aqui é péssimo, tá? Uma das consequências foi levantada aqui pelo Peter Todd no Twitter, né? Ele fez aqui uma previsão. Essa doença vai se provar a maior e mais rápida forma de transferência de riqueza dos mais pobres e da classe média para aquele 1% mais rico da história. Aquele restaurante ali do seu bairro está ferrado, enquanto a Amazon e grandes empresas vão se dar super bem nessa história. E quanto mais tempo o governo ficar interferindo na economia, maior será o problema. A gente vai agravar essa transferência de renda, né, dos mais pobres para os mais ricos. Por isso que é importante que a gente volte a trabalhar. O comerciante precisa trabalhar, as pessoas precisam de emprego. Quanto antes a gente voltar à nossa rotina normal, melhor vai ser. Então, tudo isso precisa ter um prazo curto para que a gente volte a funcionar, volte a rodar como de costume. Ok, e como tudo isso impacta no Bitcoin e nas criptomoedas? Vamos passar aqui para o tweet do Willy Woo, onde ele mostra um gráfico muito interessante. Ele está mostrando aqui que existe uma tendência, né, em crises de valorização de ativos não correlacionados ao Estado. Então, por exemplo, ele citou aqui o ouro, né? Então, lá em 2008, quando a gente teve a última grande crise, o que aconteceu? Percebam essa linha azul aqui em cima, que são as ações nos Estados Unidos, e essa linha amarela aqui, que é o ouro, tá? E o que aconteceu? Estava tudo normal, caminhando como de costume, teve a crise, e a partir dessa linha rosa aqui na vertical, as pessoas começaram a migrar para ativos mais seguros. Entrou na crise, todo mundo fugiu do risco. O que aconteceu tanto com as ações quanto com o ouro foi uma queda muito grande aqui. Ué, mas o ouro não deveria ser o safe haven, ou seja, um porto seguro durante crises? Sim, mas por que a gente tem esse movimento aqui inicial? Por que aqueles traders que estavam operando de forma alavancada, eles começam a tirar suas posições e gera essa queda absurda, tanto em ações quanto no próprio ouro?
E essa queda no mercado acaba assustando a manada, e a manada começa a vender também. Então a gente tem uma queda forte em todos os mercados. Mas notem o que acontece alguns meses depois, essa linha verde aqui, ó, linha verde na vertical. A partir desse momento, alguns meses depois aqui, ó, do início da crise, o ouro começa a se valorizar, começa a subir com força, enquanto as ações continuam em queda. É aqui que a gente vê a diferença, como o ouro realmente se tornou um porto seguro, enquanto as ações não. As ações foram perdendo valor ao longo da crise e o ouro ganhando valor. Então é esperado que no início tudo despenque, mas uma hora ou outra isso acaba. E aí quando você vem para essa parte de baixo do gráfico, mostrando 2020, ou seja, essa crise que a gente está passando agora, isso fica bem claro. Percebam a mesma coisa. Aqui em cima a gente tem em azul as ações, em amarelo o ouro, em laranja o Bitcoin. Percebam que assim que a crise começa, nessa linha rosa aqui, ó, na vertical, as pessoas começam a fugir dos ativos de risco. Fogem das ações, fogem do ouro, fogem do Bitcoin. Aquilo que eu falei, o pessoal estava com posição alavancada, né? 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes, percebem que o risco está exagerado e começam a tirar a posição alavancada. Despenca o mercado, a manada segue, cai mais ainda todos os mercados, mas a partir de determinado momento, as ações continuam caindo enquanto o ouro e o Bitcoin começam a subir. Será? Ele está só supondo que isso começou a acontecer recentemente. É uma verdade, começou a acontecer. Mas será que vai se manter? Não sabemos e o futuro vai nos dizer. Mas é uma boa especulação, realmente faz muito sentido. A gente viu que aconteceu isso com o ouro em 2008 e não tem por que a gente achar que isso não vai acontecer agora em 2020. Seria incrível para o Bitcoin se isso acontecesse, porque realmente confirmaria que ele é um porto seguro, que muita gente fez piada recentemente sem perceber que nesse momento inicial realmente tudo cai, inclusive o ouro. E para comprovar isso que eu estou falando para vocês, vamos abrir o gráfico aqui do Bitcoin. Esse é o gráfico horário, tá? 1 hora do Bitcoin, e percebam que aquilo que eu estava falando aconteceu, né? A gente tinha aqui esse triângulo rosa aqui em cima, eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, quando rompesse para baixo esse triângulo rosa, a gente ia bater aqui na faixa dos 6 mil dólares, que é essa faixa amarela aqui no meu gráfico. Bateu nos 6 mil dólares várias vezes, chegou a romper os 6 mil dólares e despencar ainda mais. A gente foi lá para faixa dos 5.600 dólares, tá? Só que percebam uma coisa estranha. Exatamente hoje aqui a gente teve um candle verde aqui de, sei lá, 7% na mesma hora. Um absurdo, uma supervalorização do Bitcoin. Isso aconteceu exatamente quando o Fed, o Banco Central Americano, divulgou aquela intenção de comprar tudo, né? De não ter limite, compras sem limite por parte do Banco Central. Isso é uma injeção maluca de dólares na economia, que, como a gente sabe, inflaciona o dólar, ou seja, desvaloriza o dólar e, por consequência, valoriza ouro e Bitcoin. Os dois se valorizaram fortemente a partir dessa divulgação. Então olhem a correlação que a gente tem para ativos que são porto seguro, ou seja, que não se inflacionam. Essa supervalorização do Bitcoin aqui dentro de 1 hora tem muita relação com essa informação do Fed. Ainda é cedo para saber se isso aqui vai se manter ou não, mas percebam que as coisas estão interligadas. Falando um pouco de preço, esse momento é muito complicado. Muitas notícias, muitas loucuras aí por parte dos bancos centrais, mas eu tracei aqui para vocês 3 faixas, né? Uma faixa verde superior, uma faixa amarela intermediária e uma faixa vermelha aqui no fundo. Por quê? Porque o Bitcoin está se movendo dentro dessas faixas. Então, o que acontece? Ele costuma vir testar aqui o topo, né? Nessa faixa verde, aqui na faixa dos 6.400, e ele, quando não tem força para romper, como está acontecendo recentemente, ele cai até a faixa amarela nos 6 mil dólares. E se ela for rompida, aí ele desaba até essa faixa aqui embaixo nos 5.700. Ele está fazendo esse movimento constantemente aqui nas últimas horas. Então, para mim, o que importa? Se o Bitcoin ultrapassar, romper aqui, fechar 1 hora acima dos 6.400, 6.500, eu espero que ele busque os 7 mil dólares. Caso ele não tenha força aqui para romper essa faixa dos 6.400, eu esperaria um retorno, um recuo até o suporte nos 6 mil dólares. E aí é ficar ligado, porque se esse suporte dos 6 mil dólares for rompido para baixo, a gente vai buscar novamente os 5.700. Se você for acompanhando essa tendência, você consegue fazer alguns trades rapidamente, né, e ganhar aí 5, 7% em cada uma dessas faixas. Então é uma coisa interessante para você fazer no curto prazo. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de fazer a inscrição de vocês
inscrições para o nosso curso de 28 aulas. O link está aqui na descrição para vocês acessarem todos os tutoriais, 28 tutoriais. É muita coisa para vocês ficarem aí tranquilos em casa, ganhando conhecimento. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.